Ok, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar num evento único, um acontecimento que não só botou uma cidade inteira no chão, mas que fez tremer os alicerces de toda uma forma de ver o mundo. Vamos falar sobre o dia em que a Terra, literalmente, fez a Europa se perguntar onde estava Deus. O terremoto de Lisboa, de 1755. A cena é essa, olha só. Lisboa, 1º de novembro de 1755, 9h40 da manhã. É um dia santo, a cidade inteira está rezando. E o céu, ironicamente, está limpo, sereno. Mal sabiam eles o que estava por vir. Porque o que veio em seguida não foi um tremorzinho qualquer. Os relatos da época falam de uma violência que a gente mal consegue imaginar. A terra não apenas tremeu, ela convulsionou. Essa frase é perfeita porque ela mostra a sensação de traição. O chão, sabe? A coisa mais firme, mais sólida na vida de qualquer um, de repente virou um monstro. E para a gente entender o tamanho do impacto, do choque, a gente precisa voltar um pouquinho para os momentos logo antes do desastre. Era o dia de Todos os Santos e Lisboa estava... Bem, Lisboa estava de joelhos, em profunda oração. Pensem comigo nesse cenário. Lisboa tinha o apelido de Cidade Fidelíssima. A devoção era o ar que se respirava ali. As igrejas abarrotadas de gente, cheiro de incenso por toda a parte, milhares e milhares de velas acesas. E o mais incrível, nobres comerciantes mendigos, todos juntos, rezando sob tetos de pedra que pareciam, que pareciam eternos. E aí, num piscar de olhos, tudo mudou. O sagrado virou sepultura. Aqueles mesmos tetos, construídos para levar a alma até Deus, desabaram. Esmagaram os fiéis ali mesmo, no meio da prece. A oração foi calada pelo barulho da pedra. E a destruição não veio de uma vez só. Não, foi muito pior. Foi uma sequência implacável, uma espécie de ataque triplo que os sobreviventes depois chamaram, de forma bem sombria, de a Trindade da Morte. E essa trindade foi uma sequência de horrores que parece até coisa de filme. Primeiro, o esmagamento, a força bruta da terra se abrindo. Depois, a cremação, um inferno de fogo que nasceu das próprias ruínas. E quando parecia que nada podia piorar, veio o afogamento, a fúria do oceano. A primeira onda foi essa violência pura do terremoto. Palácios, casas simples e, na ironia mais cruel de todas, as igrejas. Os lugares que deveriam ser o refúgio de todos viraram túmulos instantâneos para dezenas de milhares de pessoas. E é aqui que a tragédia ganha um contorno ainda mais terrível. Lembra daquelas milhares de velas acesas nas igrejas? Pois é, o tremor derrubou todas elas. As velas da fé viraram a faísca que transformou a cidade num inferno de fogo. O incêndio consumiu o que o terremoto tinha deixado de pé. Agora, imagina quem sobreviveu ao desabamento e conseguiu fugir do fogo. A pessoa corre para onde? Para o espaço aberto, para perto da água. Era o lugar mais seguro, certo? Só que aí, o mar recua de um jeito assustador, para depois voltar com tudo, com uma parede de água. O tsunami foi o golpe final. E por que esse número é tão importante? Quarta maior cidade, porque isso dá a dimensão da coisa. Lisboa não era uma cidadezinha qualquer. Era uma metrópole, o coração de um império global. A destruição que aconteceu ali foi a queda de uma capital do mundo. Passado o choque inicial, a gente entra no que talvez tenha sido o terremoto mais profundo. Não o da Terra, mas o das ideias. O que veio depois da destruição física foi uma crise espiritual gigantesca, um questionamento sobre o silêncio de Deus. E no meio dos escombros, uma pergunta ecoava sem parar, uma pergunta que sinceramente balançava a fé de qualquer um. Que tipo de justiça divina é essa que deixa a Rua dos Bordéis de pé, mas esmaga as pessoas de bem dentro da igreja, no altar? Essa pergunta, claro, não teve uma resposta vinda dos céus. E nesse vácuo, nesse silêncio, duas forças bem humanas surgiram para tentar dar um sentido àquilo tudo, para preencher o vazio. O que se seguiu então foi muito mais do que a reconstrução de uma cidade. Foi, na verdade, uma batalha de ideias. Uma briga pelo futuro, pela alma do Ocidente para decidir como o mundo seria dali para frente. De um lado, a gente tinha a resposta da fé. O padre jesuíta Gabriel Malagrida olhou e disse: isso é a ira de Deus. A solução é rezar, fazer penitência. Do outro lado, a resposta da razão, com o Marquês de Pombal. Ele disse: não, isso é um fenômeno natural. A solução é prática, enterrar os mortos e cuidar dos vivos.
onde um viu o apocalipse, o outro via uma página em branco, uma chance para recomeçar. E essa frase do Pombal, enterrar os mortos, cuidar dos vivos, virou um símbolo. É muito mais que uma ordem. Foi uma mudança radical de pensamento. Era o pragmatismo falando mais alto. Era a ação e não a teologia tomando as rédeas da situação. Basicamente, era o Estado dizendo, deixa comigo. Então, o ponto central é este. O terremoto não foi só um fim. Para a gente como Pombal, foi uma oportunidade. A chance de construir um mundo novo, guiado pela razão, pela ciência, literalmente sobre os escombros e os ossos de dogmas antigos. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. No fim das contas, o que abala o mundo com mais força? É a fúria da Terra? A violência da natureza? Ou é a força de uma ideia nova, que nasce justamente dessas ruínas? Fica aí a pergunta.